Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil. Mais uma vez estamos juntos aqui no YouTube do Que Concursos para que possamos estudar outra lei penal especial extremamente relevante na sua preparação e, consequentemente, na sua aprovação, tá? Antes de mais nada, permitam com que eu me apresente. Meu nome é Francisco Zanini e acredito que vocês já estejam, né, adaptados à minha figura, né? Afinal de contas, já estou virando figurinha batida aqui no YouTube do Que Concursos. Eu sou mestre em Direito, delegado de Polícia do Estado de São Paulo, também professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, autor de diversos livros jurídicos, aliás, alguns deles ilustrando aí o nosso estúdio home office. E aqui no que eu estou com vocês na disciplina Legislação Especial Criminal. Doutores, quisera eu ter a chance de estudar com tantas ferramentas boas como vocês têm à disposição aqui e sobretudo na nossa plataforma do Que Concurso. Sempre falo que a gente tem que focar em um tripé de estudos, né? Que vai primeiramente de uma boa aula, né, ministrada por bons professores, e vocês têm os melhores aqui no Que Concurso, inclusive aulas gratuitas, né? Essas lives nada mais são do que aulas que vocês podem absorver um conteúdo muito significativo e tudo de forma gratuita, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque nem sempre as coisas que estão disponíveis para a gente na internet são coisas que a gente pode confiar, né? Muita coisa desatualizada, a gente tem que tomar cuidado. Mas aqui no YouTube do Que Concurso você sabe que tem acesso a um conteúdo de grande qualidade com excelentes profissionais. Sempre uma honra vestir esta camisa, tá? E além de uma boa aula, como a gente falou, a gente também tem que ter acesso a uma boa doutrina, um bom material de estudos, o que inclusive a gente também desenvolveu no Que Concurso. Na parte de legislação criminal, a gente fez um PDF bem legal para vocês, bem verticalizado, né? Eu gosto de me aprofundar nos temas que eu me proponho a estudar, inclusive sempre fazendo aqui um jabá do nosso Tratado de Legislação Especial Criminal, que, como o próprio nome, o título do livro sugere, não é um manual, não é um curso, é um tratado, porque a gente exaure ali as leis penais especiais, ou pelo menos exaure o conteúdo de cada lei penal especial que a gente se debruçou no estudo, no momento de fazer o livro. Inclusive já está para sair a nossa nova edição, né? De novo pela editora Mizuno, é a terceira edição do nosso tratado, revisado, atualizado, com muito conteúdo novo, inclusive com lei penal nova, que é a lei de droga. E aliás, para não perder a deixa, uma das leis muito bem estudadas no nosso tratado é o tema do nosso encontro de hoje, da nossa live de hoje aqui no YouTube do Que? Lei 12.850 de 2013, mais conhecida como a Lei das Organizações Criminosas. Doutores, uma lei muito importante nos concursos policiais de um modo geral, e aqui notadamente para o concurso da Polícia Federal, porque é a Lei de Organização Criminosa, doutores, que trouxe ali importantes ferramentas, instrumentos, técnicas especiais de investigação criminal. Para que vocês tenham uma ideia, essa lei está diretamente ligada à história recente do nosso país. Afinal de contas, ela foi a base tanto para o mensalão quanto para a Operação Lava Jato, né? Ela regulamenta ali várias técnicas de investigação, como a colaboração premiada, a ação controlada, enfim, a própria infiltração de agentes. Então, é uma lei muito relevante na sua preparação. E ela basicamente, doutores, se divide em dois aspectos ou duas vertentes.
Ela tem uma vertente de direito material, ou seja, de direito penal. Nós temos ali, na Lei 12.850, um dispositivo que conceitua o que é organização criminosa. A gente vai estudar isso no encontro de hoje. Ela cria o crime de organização criminosa, ela traz outros crimes correlatos, tudo isso na parte de direito penal. E na parte de direito processual, ela traz e regulamenta, né, os meios de obtenção de prova, vale dizer, as famosas técnicas especiais de investigação. No encontro de hoje, doutores, a gente vai ter um foco específico. A gente, após uma breve introdução e contextualização do tema, a gente vai focar ali, primeiro, no conceito de crime organizado. É um dos pontos que mais se cobra em concurso, né? Então, em se tratando da Lei 12.850, um dos pontos mais cobrados em concurso é justamente o conceito de organização criminosa. Afinal de contas, é a partir deste conceito que você pode se valer dos instrumentos, dos mecanismos legais de enfrentamento a esse tipo de criminalidade muito mais especializada, tá? Então, o nosso foco vai ser trabalhar este conceito de organização criminosa e, se der tempo, a gente avança para o estudo dos tipos penais, ou mais especificamente do tipo penal, né, que trata ali, que pune a participação em organização criminosa. Mas, como eu disse, doutores, antes de mais nada, eu queria trabalhar com vocês, ou realizar com vocês, uma digressão para a gente contextualizar o tema e fazer uma abordagem sobre a evolução legislativa da matéria. Perdão. Como o tema organização criminosa vem sendo enfrentado pelo nosso ordenamento jurídico ao longo dos anos, tá? A própria lei 12.850, ela passou por um longo processo legislativo, se iniciando lá atrás, quando nós tivemos aqueles ataques de uma facção criminosa em São Paulo, né? O que causou grande repercussão à época, e a partir dali começou-se o processo legislativo que muitos anos depois, né, isso foi em 2006, então muitos anos depois, acabou resultando na Lei 12.850. Então, vamos com o material de vocês. Já estou engasgado, doutores. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá, doutores. A primeira lei a dispor sobre organização criminosa foi a Lei 9.034 de 95. Eu gosto muito de fazer essa contextualização. A Lei 9.034, doutores, ela foi considerada um avanço, por quê? Porque foi a primeira lei que trouxe ferramentas especiais de enfrentamento ao crime organizado. Quais são essas ferramentas? A lei, ela mencionou pela primeira vez a possibilidade da adoção de ação controlada, que na redação da Lei 9.034 não exigia autorização judicial, então ela era até chamada de ação controlada, descontrolada, né? Ela fez menção pela primeira vez ao Instituto da Infiltração de Agentes, né? Porém, ela teve vários problemas, porque embora ela trouxesse ferramentas para o enfrentamento do crime organizado, doutores, ela não trouxe o conceito de crime organizado. Tá difícil, doutores? Então, veja a questão. O que seria crime organizado? Eu tenho, de um lado, as ferramentas para enfrentar esse tipo de criminalidade, mas a lei que nos traz essa ferramenta não nos diz o que é crime organizado. Então, por conta disso, parcela da doutrina passou a sustentar o seguinte: olha, os dispositivos que tratam dos meios de obtenção de prova na Lei 9.034, eles perderam a sua eficácia. Porque se eles são
foram criados para enfrentar o crime organizado e a lei não diz o que é crime organizado, o que é uma organização criminosa, então esses dispositivos não têm eficácia. Foi o que sustentou à época o saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Uma parcela da doutrina, contudo, doutores, passou a sustentar o seguinte: olha, embora o conceito de organização criminosa não seja fornecido pela Lei 9.034, a gente pode se valer, olha aí o segundo episódio dessa novela envolvendo as organizações criminosas. A gente pode se valer do conceito trazido pela Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo, doutores, ela tem por objetivo o enfrentamento ao crime organizado. E ela traz um conceito do que seria a organização criminosa. E essa Convenção de Palermo, ela foi internalizada no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 5.015 de 2004. Então, essa segunda corrente defendia, olha, como a gente tem a Convenção de Palermo internalizada no nosso ordenamento jurídico, nós podemos nos valer do conceito de organização criminosa trazido por ela para complementar a Lei 9.034, tá? Esse caso chegou nos tribunais superiores, essa polêmica, essa discussão chegou nos tribunais superiores. E aí o STJ abraçou a ideia. O STJ falou, ok, o conceito de organização criminosa pode sim ser retirado da Convenção de Palermo. Mas o Supremo Tribunal Federal, com razão, falou que não. Isso porque, doutores, tratados e convenções internacionais servem para regular as relações do Brasil no âmbito internacional. Direito penal, direito processual penal, nos termos da Constituição da República, dependem de lei em sentido formal, aquela que é proveniente dos representantes do povo, ou seja, aquela que provém do Congresso Nacional. Daí porque, doutores, buscar retirar de uma convenção ou um tratado internacional o conceito de uma organização criminosa, do que seria organização criminosa, seria uma ofensa ao princípio da legalidade. Eita, que susto! O computador apitando aqui, não foi nada, doutor. Seria, portanto, uma ofensa ao princípio da legalidade, notadamente na sua perspectiva da lex populi. Como eu disse, lei penal e processual penal deve emanar do Congresso Nacional, tá bom? E doutores, então por conta disso o Supremo falou que em respeito ao princípio da legalidade, o conceito de organização criminosa não poderia ser retirado da Convenção de Palermo. E aí, como ficamos? Ainda com um vácuo. Não tínhamos o conceito de organização criminosa. E o cenário se alterou somente em 2012, doutores. Vejam aí, com a Lei 12.694, mais conhecida como a Lei Patrícia Accioli, tá? Então a Lei 12.694, mais conhecida como a Lei Patrícia Accioli. A Patrícia Accioli foi uma juíza, magistrada que atuava no Rio de Janeiro em processos que envolviam milícias, né, organizações criminosas. E ela acabou sendo alvo de uma execução, ela acabou sendo assassinada justamente por essas milícias. E o assassinato da juíza Patrícia Accioli acabou causando grande repercussão e chamou a atenção do próprio legislador para o risco, né, a que estavam expostos os juízes que atuavam ali nesses processos e inquéritos policiais, investigações de um modo geral, que envolviam as organizações criminosas. Então percebam, o foco da Lei 12.694 foi, primeiramente, criar os chamados juizados colegiados de primeira instância. A ideia é, quando se tratar de persecução penal que envolva a organização criminosa, você mitigar a responsabilidade do juiz natural,
dividindo todos os ônus das decisões com outros 2 magistrados. Então, nesta vara colegiada de primeira instância, nesse juizado colegiado de primeira instância, a gente tem o juiz natural da causa, aquele que foi determinado de acordo com as regras de competência, e aí o juiz pode excepcionalmente criar, né, suscitar um incidente para que outros 2 juízes que atuem na primeira instância formem ao seu lado um colegiado. E aí os 3 juízes é que vão decidir aí as questões envolvendo o crime organizado. Então a ideia, perceba, é dividir a responsabilidade. Você tira assim o foco da organização criminosa de um único juiz e acaba distribuindo essa responsabilidade para 3 magistrados, tá? Na sua concepção original, esse juizado colegiado de primeira instância, ele poderia ser constituído e desconstituído durante várias vezes ao longo da persecução penal. Após o pacote anticrime acabou criando um pouco, acabou alterando um pouquinho desse regramento e exigindo, inclusive, agora a obrigatoriedade da criação das varas colegiadas de primeira instância quando se tratar de organização criminosa armada, tá? Mas esse não é o foco do nosso estudo, tá? O que a gente está querendo focar aqui é justamente no conceito de organização criminosa. Por quê? Por conta deste episódio envolvendo a juíza Patrícia Acioli, para que fosse criado esse juizado colegiado de primeira instância, nós também tínhamos que ter o conceito de organização criminosa. Então, finalmente, a Lei 12.694, ela fornece e inaugura no ordenamento jurídico nacional o conceito de organização criminosa. E ela basicamente, doutores, ela encampou o conceito de organização criminosa trazido, né, pela Convenção de Palermo. Tranquilo? Então, beleza. Sanini, então nós temos, por meio da Lei 12.694, o conceito de organização criminosa. É isso? Perfeito. Só que, doutores, como a Lei 12.694, ela teve esse foco especialmente de blindar os magistrados que atuam em casos que envolvam organização criminosa, ela cria o conceito de organização criminosa, porém, ela não nos traz o regime jurídico das técnicas especiais de investigação, vale dizer, dos meios de obtenção de prova. Ela também não cria o crime de organização criminosa. Então, a gente seguia com o vácuo, porque a gente tem o conceito de organização criminosa, mas nós não temos o tipo penal, o crime de participação em organização criminosa. E foi só em 2013, no ano subsequente, que finalmente essa novela chegou ao fim. Então, vejam todos que começou esse drama lá em 95 e somente em 2013, com a Lei 12.850, foco aqui do nosso estudo, é que o legislador finalmente tratou de forma adequada da matéria, né? Deu tratamento adequado ao tema. E ali a Lei 12.850, primeiro, ela revoga expressamente a Lei 9.034. Até então, a Lei 9.034 ainda estava vigente. Então, a Lei 12.850 revoga expressamente a Lei 9.034. Ela derroga a Lei 12.694, que é a Lei Patrícia Acioli, e essa lei é derrogada só no ponto que ela diverge, né, que ela conflita com a 12.850, notadamente no conceito de organização criminosa. Então, aquele conceito de organização criminosa trazido pela Lei 12.694, aquele conceito é revogado tacitamente pela Lei 12.850, que traz um novo conceito e, portanto, exaure o tema. É uma lei posterior que trata completamente do assunto, revogando tacitamente
o conceito de organização criminosa anteriormente trazido pela Lei 12.694. Mas cuidado, hein, doutores? A 12.694, ela não foi revogada. Ela segue vigente, tanto que o pacote anticrime, inclusive, a alterou. Somente houve a revogação do conceito de organização criminosa trazido por ela, porque agora, com a 12.850, passa a ser observado o conceito trazido por este diploma normativo, tá bom? Então, de novo, a 12.850 revoga expressamente a Lei 9.034, ela derroga a Lei 12.694 no ponto que trata do conceito de organização criminosa. Ela apresenta, portanto, um novo conceito do que seria organização criminosa. E mais, e esse que é o ponto interessante, ela traz todo o regime jurídico das técnicas de investigação. Então, ela traz todos os requisitos, o procedimento para ação controlada, colaboração premiada, instituto muito utilizado no âmbito da Operação Lava Jato, infiltração de agentes e por aí vai, tá? E ela ainda tem o mérito, como já destacamos aqui, de pela primeira vez criminalizar a organização criminosa. Ela traz o tipo penal incriminador que pune a conduta de participar ali de organização criminosa. Beleza, doutores? Então, com essa introdução, nós contextualizamos bem o tema. E agora a gente tem que ir para o foco do nosso estudo hoje, que é o conceito de organização criminosa. Qual o conceito de organização criminosa? Está aí. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850, ele nos traz o significado legal, o significado jurídico de organização criminosa. E o que eu já posso adiantar com vocês, doutores? Volta comigo. Esta norma do artigo 1º, parágrafo 1º, é uma norma penal de natureza explicativa. Por quê? Porque ela está explicando o que é organização criminosa para os fins penais. O que é uma organização criminosa dentro do nosso ordenamento jurídico. Percebam desde já que esta norma explicativa, ela vai complementar o tipo penal incriminador, ou seja, o artigo 2º caput da Lei 12.850, em que se estabelece o crime de organização criminosa. Nossa, Sanine, então o artigo 2º caput da Lei 12.850 é uma norma penal em branco, não é? Porque está sendo complementada por uma outra norma, perfeito. O tipo penal da organização criminosa, descrito no artigo 2º caput, é uma norma penal em branco porque precisa ser complementada por outra norma. Qual norma? Artigo 1º, parágrafo 1º, tá bom? Então tá aí, ó. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores, não iguais, hein, doutores? Superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, tá? É evidente que o meu papel aqui como professor, doutores, é facilitar a sua vida, tá? Então eu não vou só reproduzir o texto legal. Eu quero, de maneira dogmática, trabalhar com vocês o conceito legal de organização criminosa e fazer com que vocês não decorem, mas apreendam este conceito, porque vai resolver a sua vida na hora da prova, tá? E é justamente com esse objetivo que eu busco agora separar com vocês ou dividir com vocês os elementos que constituem, os elementos que formam o conceito de uma organização criminosa.
Então, dizendo de outro modo, a gente pode estabelecer aqui os requisitos para a caracterização de uma organização criminosa. E quais são esses requisitos, doutores? Eu gosto de separar 3 elementos constitutivos de uma organização criminosa. Primeiro, nós temos o elemento pessoal. Segundo, nós temos um elemento que eu chamo de estrutural. E por fim, terceiro e último elemento constitutivo da organização criminosa é o elemento finalístico ou teleológico, tá? Então vamos lá. Primeiro elemento no material de vocês é o elemento pessoal. Como a gente já pôde observar, doutores, nos termos da norma penal explicativa constante no artigo 1º, parágrafo 1º, a organização criminosa ela vai exigir a reunião de no mínimo 4 pessoas, tá? Isso significa que o crime de organização criminosa é um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário. Uma única pessoa não pode praticar o crime de organização criminosa, porque ele só se perfaz, ele só se concretiza com a reunião de, no mínimo, 4 pessoas, tá? Então, cuidado com isso. Estamos diante de um crime associativo, tá? Não confundam o crime de organização criminosa com outros crimes associativos. Exemplo: crime de associação criminosa. Sanine, mas espera aí, uma coisa é organização criminosa, outra coisa é associação criminosa? Exatamente. Doutores, a associação criminosa tem previsão lá no artigo 288 do Código Penal. É o antigo quadrilha ou bando. E esse tipo penal foi alterado pela própria Lei 12.850. E a partir do momento em que se optou por esta mudança, justamente para evitar conflito entre os tipos penais, também foi alterado o nome legal, o nome in iuris do crime, não mais sendo tratado de quadrilha ou bando. Por quê? Porque a nova figura lá do artigo 288, ela pune a reunião de 3 pessoas, o mínimo de 3 pessoas, a associação de pelo menos 3 pessoas para a prática em caráter estável, né, e com permanência de infrações penais. Daí porque, enquanto a organização criminosa exige um mínimo de 4 pessoas, a associação criminosa vai exigir um mínimo de 3 pessoas, tá bom? E como não poderia existir uma quadrilha de 3, como eu disse, foi alterado o nome, não mais para quadrilha ou bando, e agora associação criminosa, tá bom? Do mesmo modo, doutores, não confundam o crime associativo de organização criminosa com o crime de associação para o tráfico, previsto lá no artigo 35 da Lei de Drogas. A associação para o tráfico vai exigir um mínimo de 2 pessoas. Então, volto. Organização criminosa, reunião de pelo menos 4 pessoas. Associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, reunião de pelo menos 3 pessoas. Associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas, reunião de pelo menos 2 pessoas. Tranquilo? Então, cuidado com isso. É o primeiro requisito. Perguntinha. Sanine, nesse número mínimo de 4 pessoas, eu posso computar menores de idade? Então, um menor de idade pode ser contabilizado neste número mínimo de 4 pessoas? Pessoal, resposta positiva, tá? Resposta positiva. Inclusive, tanto é possível que o fato de a organização se valer de menores de idade vai constituir uma causa de aumento de pena, tá? É isso mesmo.
Então, a organização que se vale de menores de idade para as suas atividades delituosas, os maiores imputáveis, além de serem responsabilizados pelo crime de organização criminosa, ainda vão sofrer com uma causa de aumento de pena. Eu posso, por exemplo, ter uma organização criminosa composta por um maior imputável e 3 menores inimputáveis. O maior vai responder pelo crime de organização criminosa com a causa de aumento por conta da presença dos menores, e os menores respondem por ato infracional análogo ao crime de organização criminosa. Tranquilo? Doutores, fechamos o primeiro requisito, o primeiro elemento constitutivo de uma organização criminosa, tá? Agora avançamos para o seu segundo elemento. No material de vocês, tá aí. A organização criminosa, doutores, também exige uma estrutura específica. Isso significa que não basta a reunião de 4 pessoas. Essa reunião, doutores, de no mínimo 4 pessoas, deve se dar de forma estruturada, com divisão de tarefas. Esse termo é muito importante, divisão de tarefas, onde cada integrante da organização tem um protagonismo específico. Cada integrante tem uma função específica que é imprescindível para o sucesso desta empresa do crime. E é por isso que eu gosto desse termo, porque o elemento estrutural faz com que a organização, essa reunião de pelo menos 4 pessoas, siga um padrão de gestão empresarial. Daí porque empresa do crime, caracterizando-se ainda pela fungibilidade dos seus agentes, pela substitutividade dos seus agentes. Veja, se eu tenho uma empresa legal, uma empresa lícita, se um funcionário, por mais importante que seja, se ele não vem, se ele sai, a empresa para de funcionar. Se a empresa para de funcionar, é sinal que ela não está estruturada, tá? Agora, uma empresa bem gerida, bem estruturada, se uma peça, se um funcionário faltar, ela não para de funcionar, ela segue funcionando normalmente. O mesmo modelo, o mesmo raciocínio vale para a empresa do crime. Porque é muito normal que criminosos sejam presos ou até mortos. Então, sai um, entra outro no seu lugar. Os integrantes são fungíveis, eles são substituíveis, tá bom? Então, de novo, doutores, não basta a reunião de pelo menos 4 pessoas. Essa reunião deve se dar de forma estruturada, com divisão de tarefas, seguindo um modelo de gestão empresarial onde há fungibilidade entre os seus integrantes. Agora a perguntinha. Sanini, é preciso que exista hierarquia? Será que a hierarquia, a existência de hierarquia, um escalonamento dentro dessa estrutura criminosa? Será que a hierarquia, a existência de hierarquia é um requisito imprescindível para a caracterização de uma organização criminosa? Cuidado, tá, doutores? Cuidado, não se trata de um requisito. Eu posso, por exemplo, ter uma organização criminosa sem que haja hierarquia. Eu posso ter uma organização criminosa com uma liderança colegiada, 4 integrantes e os 4 atuam com liderança, cada um com a sua função, não existe um chefe, não existe uma hierarquia. Então, cuidado, porque hierarquia não é requisito de constituição da organização criminosa. Porém, trata-se, sem dúvida nenhuma, de um indício ou de um elemento bem ilustrativo dessa estrutura. Se existe hierarquia, isso significa que essa reunião de pessoas é estruturada. Então, a existência de hierarquia aumenta os indícios da própria existência, da própria constituição de uma organização criminosa. Assim como, doutores, a
a participação de agentes públicos, porque é muito comum que as organizações criminosas se valham aí do concurso de agentes públicos na prática das suas infrações penais, né, no desenvolvimento ali das suas finalidades, né. Então a organização costuma corromper, a corrupção é uma característica marcante das organizações criminosas, né? Não por acaso tem aquela velha frase, ó, eu nem preciso de pistoleiros, agora eu tenho políticos, né? Eu tenho deputados, eu tenho senadores, porque a corrupção rende muito mais do que a própria violência, tá? Inclusive, em doutrina, fala-se em um fenômeno conhecido como reconfiguração cooptada do Estado, que é de fato uma marca das organizações criminosas. Doutores, aqui eu já estou verticalizando, tá? Isso é muito difícil de ser cobrado numa prova para as carreiras policiais, talvez numa fase dissertativa, mais verticalizada, aí sim, mas numa prova preambular é impossível, tá? É um tema bem específico, um termo, inclusive, muito específico, mas que é bem ilustrativo, né, de como a organização criminosa se vale de corrupção. Porque nessa reconfiguração cooptada do Estado, o que nós temos? Nós temos uma espécie de infiltração às avessas. Por quê? Na infiltração de agentes, é o Estado que se infiltra dentro de uma organização criminosa. Na reconfiguração cooptada do Estado, é o contrário. É o crime organizado estendendo os seus tentáculos para as instituições públicas. É o crime organizado se infiltrando nas instituições públicas, corrompendo-as, reconfigurando as suas finalidades, desvirtuando a sua natureza, fazendo com que a máquina pública sirva aos interesses dos criminosos. Infelizmente, doutores, hoje o crime organizado subsidia o estudo de várias pessoas para que elas passem em concurso, né? E aí você tem um agente público dentro da instituição pública. Quantas campanhas de políticos são patrocinadas por crime organizado e, obviamente, que esse patrocínio depois cobra um favorzinho daquele político eleito. Hoje a gente não é exagero dizer que a gente tem prefeitos que servem, são patrocinados, né, pelo crime organizado e servem em larga medida ao crime organizado, tá? Então, é uma outra característica, um outro atributo das organizações criminosas, mas não se trata de requisito, tá? A corrupção, o envolvimento de agentes públicos dentro da organização criminosa é só mais um indicativo que se trata de uma reunião estruturada de pessoas, tá? Inclusive, já vale dizer que o fato de a organização criminosa se valer de agentes públicos para o exercício, para as suas finalidades, também vai dar ensejo a uma causa de aumento de pena, tá bom? Vamos avançar. Terceiro e último requisito é o elemento finalístico ou teleológico, tá? Então, elemento finalístico ou teleológico. Doutores, comigo, não basta a reunião de pelo menos 4 pessoas. Essa reunião de pessoas deve se dar de forma estruturada, com divisão de tarefas, seguindo um padrão de gestão empresarial em que há fungibilidade entre seus agentes. E essa empresa do crime, doutores, ela deve ter um objetivo específico, vale dizer, uma finalidade específica, um propósito de existência. Qual é esse propósito? Qual é esse objetivo? Qual é essa finalidade? Por isso que é o elemento finalístico. O objetivo, a finalidade, é a obtenção de vantagem de qualquer natureza, hein, doutores? Cuidado! Não é só de natureza econômica. A vantagem é de qualquer natureza. Como? Por meio da prática de infrações penais, cujas penas máximas, não iguais, penas máximas,
sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então volta comigo. Doutores, o objetivo, a finalidade dessa reunião estruturada de no mínimo 4 pessoas é um só: obtenção de vantagem de qualquer natureza. Qual a finalidade da organização? Obtenção de vantagem de qualquer natureza. Como, Sanini? Por meio da prática de infrações penais. Quais infrações penais? Quaisquer? Não, cuidado com isso. Tem 2 tipos de infrações que podem constituir, que podem caracterizar a organização criminosa. Não é qualquer infração. Somente infrações graves, que o legislador traduz da seguinte forma: são as infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou aquelas que tenham caráter transnacional. Infração transnacional, doutores, é aquela que repercute, reverbera fora do território nacional. Inicia-se aqui, mas repercute fora do território nacional. Para as infrações transnacionais, pouco importa a pena. Nossa, Sanini, então é possível que uma contravenção penal dê ensejo à organização criminosa? Sim. Não é muito comum, mas é possível. Se eu tiver uma reunião de pessoas que tem por foco a obtenção de vantagem de qualquer natureza por meio da prática de contravenção penal, por exemplo, de jogo de azar, se essa contravenção repercutir fora do território nacional, ou seja, se ela tiver um caráter transnacional, aí essa contravenção pode sim caracterizar a organização criminosa. Do contrário, doutores, aí não há que se falar em organização criminosa, porque as contravenções são infrações de menor potencial ofensivo. Ela não preenche o outro requisito, qual seja, ter pena máxima superior a 4 anos. Ficou claro tudo isso, doutores? Então agora, ó, vejam como de cabeça você consegue trabalhar o conceito de organização criminosa. O que é uma organização criminosa? Trata-se da reunião de pelo menos 4 pessoas. Reunião esta que se dá de forma estruturada, com divisão de tarefas, seguindo um modelo de gestão empresarial, cuja finalidade, cujo objetivo é a obtenção de vantagem de qualquer natureza por meio da prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais de caráter transnacional. Tá? Então, a transnacionalidade da infração também pode caracterizar a organização criminosa. Para fechar, doutores, e aqui eu não vou me prolongar, porque já estou vislumbrando uma sequência desse estudo, porque a gente tem um limite aqui na nossa live, e eu, casualmente, por uma dessas fatalidades da vida, vira e mexe, logo na sequência das minhas lives aqui, vem o chefão, né, o professor Ricardo Baronovski, então eu não posso me aventurar em ingressar no tempo do professor Ricardo, sob pena de ser demitido ou coisa pior. Então, doutores, para eu não correr esse risco, eu vou fechar o nosso estudo com uma última observação. E aí, numa outra oportunidade em que a gente tem aqui uma live focada na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, aí eu dou sequência nesse estudo para que a gente avance nos tipos penais, tá? Então, ao final, né, a gente vai ter ali um belo conteúdo sobre a lei de organização criminosa, tá? Então, só para fechar a live de hoje, doutores, uma última observação que envolve justamente o elemento finalístico teleológico. Por quê? Doutores,
o pacote anticrime elevou o crime de organização criminosa ou de participação em organização criminosa à condição de crime hediondo, tá? Ele foi elevado, portanto, à condição de crime hediondo. Mas não em qualquer situação. Mas somente quando a finalidade ou o objetivo, ou dizendo melhor, o objeto da organização criminosa envolver a prática de crime hediondo ou equiparado. Dizendo de outro modo, o crime associativo de organização criminosa só terá natureza hedionda se o foco da organização for a prática de crime hediondo ou equiparado. Se o foco da organização for a prática de outro crime que não é hediondo ou a ele equiparado, então o crime associativo de organização criminosa não terá natureza hedionda. Não por acaso em doutrina aqui no nosso tratado, o que eu digo? Eu falo que a organização criminosa é um crime condicionalmente hediondo, ou um crime casualmente hediondo, porque, ou ainda, ou um crime incidentalmente hediondo, porque ele pode ou não ter a natureza hedionda. E nós já estudamos a lei de crimes hediondos aqui, inclusive se você não viu, procure aqui no YouTube do Que, a gente uma aula bem completa sobre a lei de crimes hediondos, tá? Então, de novo, doutores, o crime de organização criminosa só será de natureza hediondo se a sua finalidade, se o seu objeto for a prática de crimes hediondos ou equiparados. Exemplo: se o foco da organização criminosa for a prática do crime de estelionato, o crime associativo de organização criminosa não será de natureza hedionda, porque o estelionato não é crime hediondo. Mas, se o foco da organização for a prática de roubos a caixas eletrônicos, se valendo ali do emprego de arma de fogo, roubo praticado com o emprego de arma de fogo é crime hediondo. Logo, o crime associativo de organização criminosa também será de natureza hedionda. E aí, os integrantes da organização sofrerão com todos os rigores previstos lá na Lei 8.072/90, né? Fora os rigores previstos também na própria Lei de Organização Criminosa. E tudo isso, doutores, a gente vai estudar num próximo encontro. Hoje o nosso tempo já está se exaurindo e para eu também não interromper o nosso raciocínio, prefiro parar por aqui, mas cientes de que nós estudamos de forma muito satisfatória, ouso dizer, de forma exauriente ali o conceito de organização criminosa, para não ter nenhum tipo de dúvida. Mas, caso as dúvidas surjam, lembro sempre que estou absolutamente à disposição de vocês, doutores, pelas minhas redes sociais, especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, agradeço a participação de todos vocês, deixem seus comentários, nos sigam nas redes sociais e é isso, doutores, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!